Olá pessoal, a paz do Senhor. Estou aqui com mais um vídeo para vocês. Shalom, shalom. Um assunto aqui do Davi Neto, que é o líder do Ministério Regenere da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ele aborda temas importantes aqui, que ele quer fazer uma reforma na Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ele fala do que ele pensa, do que ele acha e do que ele pode fazer. E nós vamos refletir sobre esse pensamento dele. Vamos analisar. Isso é de suma importância e relevante para os membros da Igreja da Deus e Amor saber. E se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo, de comentário, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, compartilhe com os amigos e bora lá pro vídeo. Vamos ver o que ele tem para falar. Ali estava lotado, você já deve ter passado na frente, é gigante. Então deve ter umas 20 mil pessoas no templo, assim, de madrugada, tá? Um negócio surreal, assim, surpreendente o impacto que ele deixou e o homem que ele foi da parte de Deus. E aí, no último dia, a gente estava carregando o caixão dele para fora do templo. O corpo de bombeiro estava ali, estacionado na rua de trás. Enquanto eu estava carregando o corpo dele, eu, meus irmãos, meus primos, o cara que faz ministério nasceu. Bom, ele tá falando do Davi Miranda, né, quando foi enterrado lá na sede mundial. E o corpo de bombeiros veio e levou. O cara que luta ferrenhamente pelo futuro da igreja. Porque, resumidamente, é isso que eu faço. Eu luto pelo futuro da igreja, né? Tava até conversando aqui com o Gabriel, que veio com... Ele luta pelo futuro da igreja. Mas desse jeito aí, tipo, a maioria dos membros da igreja estão contra ele. Comigo aqui. Cara, é muito doloroso você lutar por um povo que te ataca. Você lutar pelos filhos. Então, ele diz que é doloroso lutar contra o povo que te ataca. Mas por quê? Porque a maioria não quer ele lá, mas ele quer insistir nisso. Como disse o filósofo, vocês vão ter que me engolir. E ele fica insistindo. Se eu fosse dele, eu saía fora. Ia viver minha vida, ele já tem dinheiro, não precisa nem trabalhar. Pra que ficar insistindo numa coisa aí? Que vai pegar 1 milhão de membros e vai fazer eles virarem crentes liberal? Igual tipo a igreja da Batista da Lagoinha, da Bola de Neve. Não tem como, meus irmãos. Vai abrir a cabeça da pessoa e vai pôr o liberalismo lá. Sendo que os crentes da Deus Amor são pentecostais. Daqueles que já não estão mais na igreja. Você lutar pelo um futuro glorioso, que eu creio completamente da parte de Deus, as palavras que eu já recebi de Deus, que essa... Bom, isso daí eu concordo com ele, né, que muitos jovens saíram da igreja porque tinha muita opressão. Eu concordo. Mas isso aí não é culpa do povo, isso é culpa do próprio missionário Davi Miranda e da família Miranda. Porque quem pertencia à diretoria da Igreja Deus Amor era a família Miranda, que era a Leia, a Débora, a Irene Miranda, o Sérgio Sora. Todos esses daí eram da liderança da Igreja Deus Amor. E toda essa opressão veio deles, vem de cima para baixo. Então, ele não tem que culpar o povo, tem que culpar a própria família dele, que fez isso, não é? Agora, não pode culpar o povo. A igreja vai voltar a lutar estádio, que a gente vai voltar a ver defunto ressuscitando. É por isso que eu luto, né? Quer dizer que vai voltar a lutar estádio. Porque eu vivi essas coisas em 2015, porque eu não tô aqui de graça, porque eu não tô aqui porque eu sou neto do Davi Miranda. Até meu pai, eu sempre falo... Não, você tá aí porque você é neto do Davi Miranda, sim. Se você não fosse, você não estaria aí. Falo que acertou no meu nome, não por uma forma, não por algo aleatório, não por coincidência. Meu pai não se chama Davi, né? Meu tio que se chama Davi. Então, assim, até meu nome eu vejo providência de Deus. Eu não vejo coisas aleatórias. Deus não brinca com dados. Ele não faz nada aleatório. Deus, ele é o arquiteto da história. Então, isso tudo... Quer dizer, ele acha que o nome dele foi predestinado. Tem várias milhares de pessoas que chamam Davi, mas o nome de Davi para ele é predestinado. E o nome de Davi, o nome não tem nada a ver. O nome da pessoa não tem nada a ver. Deus usa a pessoa com qualquer nome. Pode ser o nome mais feio que for, Deus vai te usar. Inclusive o nome Davi, eu não acho bom a pessoa pôr no filho, porque o nome Davi vem do rei Davi, que adulterou e assassinou aquela pessoa lá, marido daquela mulher lá que Davi adulterou com ela, não é? Ele esperou ele ir lá sair, ela ficou sozinha. Ele mandou os soldados ir lá pegar ela lá, porque não tinha como ela resistir, porque vai um monte de soldado lá e pega a pessoa e leva lá para ele, já era. É assim. E ele cometeu o adultério, o assassínio, e depois ficou escondido lá. Se o profeta Natan não fosse ir lá falar com ele, o pecado dele ficaria encoberto. Então o Davi não é um nome bom, não. Se fosse Eliseu, Elias, Moisés, até isso. Aí sim, Jeremias,
Mas Davi não é um nome bom para pôr em filho, não. É aquilo que eu te falei no começo, que é para isso que eu tô olhando. Essa é a minha sensibilidade ao mover do Espírito Santo. É nesse sentido que eu falo que eu não vivo por opinião pública ou por opinião alheia, eu vivo por propósito. Eu tive uma crise em 2013 que mirava exatamente isso. Cara, eu não quero ficar aqui na Terra comendo, bebendo e dormindo e consumindo oxigênio. Bom, ele não quer ficar na Terra comendo, bebendo e dormindo, né? E ainda ele tem como ficar na Terra comendo, bebendo e dormindo. Tem gente que nem comendo tá, mas comendo mal, não tem lugar para dormir, dorme na calçada, né? Fica com carência de comida. Se ele está conseguindo comer, beber e dormir, ainda maravilha, né? Glória a Deus. Eu quero ficar aqui na Terra alinhado com aquilo que Deus quer para minha vida. Então, a minha história, a minha trajetória, ela fala tudo sobre mim, né? Ela fala tudo sobre o que o Regenere é. Fala tudo sobre o que... Então, mas no caso do Davi Neto, ele não cita trecho da Bíblia para argumentar a favor dele, do que ele está fazendo na igreja, para sustentar, né, o trabalho dele, com base bíblica. Ele só fala dele, que ele é isso, ele é aquilo, ele fala dos pais dele, que cuidou dele, educou ele, mas não fala base bíblica, não tem base bíblica, porque se ele pegasse um trecho bíblico para apoiar a liturgia do culto dele, que é luz, claridade escurecida, né, parede preta, luzes coloridas, pega uma base bíblica para apoiar essa prática, né, da mudança do culto, mas ele não mostra base bíblica nenhuma. E vai me motivar pro dia de amanhã. Muita gente me questiona e me critica até mesmo na internet, fala, não seria muito mais fácil abrir uma igreja? Seria, com certeza. Mas não tô aqui pra... Não, eu acho que não seria mais fácil não, seria mais difícil para ele e ele não ia conseguir nada. Se ele tá conseguindo alguma coisa aí que ele bate no peito e fala que o Regenere, mas vai lá no Regenere no culto. A maioria é adulto e membros da Igreja Deus e Amor. Então ele está usando a estrutura da Igreja Deus e Amor, aí fica fácil, qualquer um pode fazer isso. Eu quero ver a pessoa lá começar do zero, uma igreja do zero, abre um salão, não tem ninguém, e começar a vir gente e vai enchendo. Aí sim. Agora ele pega ali uma estrutura que já é da Deus e Amor, tem toda a estrutura, as pessoas que dão oferta, dão dízimo, porque ele pede dízimo no culto dele, do Regenere, pede ofertas, entrega envelope de votos. Então aí fica fácil, né? Aí fica muito fácil, não tem como. Eu quero ver ele sair e abrir uma igreja aí fora aí. Aí eu quero ver se Deus chamou ele mesmo. Fazer o que é fácil, eu tô aqui pra fazer o que Deus quer de mim. Então é muito sobre isso, né? Um pouco da minha história aí é que me guiou e me direcionou, e que eu falo que Deus me arrastou pra onde estou. Eu acho que Deus não vai chamar uma pessoa para ir lá na igreja lá dos outros lá e que fazer contenda e querer mudar a igreja, não. Se Deus tem que usar uma pessoa, ele tira do lugar e fala para a pessoa abrir uma igreja em outro lugar, sai fora, como Abraão. Deus falou para Abraão, sai da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Então Deus tirou Abraão de lá, da família dele, e levou ele lá para fazer um país, o Israel. Então eu creio que Deus não vai fazer essa contenda que está tendo na Igreja Deus Amor, não. Deus vai chamar uma pessoa e vai tirar do lugar e... né? O Martinho Lutero, ele saiu da Igreja Católica, ele não ficou lá, porque ele viu que não conseguia mudar a Igreja Católica. Ele saiu, e pelo fato dele sair, aí foi criando a Igreja Protestante. Para eu estar onde eu estou hoje, né? Como foi esse adulto ou idoso? Por que a grande maioria daquelas pessoas que caminham na Deus e Amor hoje foram pessoas que foram discipuladas pelo Davi Miranda na década de 80 e 90? Por que a gente não tem alcançado os jovens da sociedade hoje? Tudo isso começou a me incomodar. E antes mesmo disso, antes mesmo dele falecer, Deus já tinha me exposto a outras realidades. Não, mas o problema de muita gente estar saindo da igreja não é só jovem, está saindo jovem, adulto, velho, tudo. Isso aí é geral, não é só na Deus Amor, na Assembleia, em várias igrejas. Por que está saindo? Porque muito escândalo, líderes milionários, igreja pobre, povo pobre. Né? A gente vê a desigualdade nas igrejas, desigualdade. Líderes bilionários e o povo pobre lá. Então isso aí está causando a debandada, né, dos membros para fora da igreja. Porque você vê lá só os líderes que prosperam. Os membros não prosperam, a maioria ganha salário mínimo, tem muitos que não têm casa para morar, pagar aluguel. E eles lá, no bem bom, viajando, hotel 5 estrelas, né, tem de tudo. Inclusive, quando eu estava lá na sede mundial, no Tempo Novo agora, quando o missionário estava vivo, eu vi ele falando uma vez que ele ia fazer aniversário e ele gritava lá no púlpito: irmãos, eu vou fazer aniversário, o que vocês vão me dar de presente? O que vocês vão me dar? Terno, eu já tenho do bom. Vocês vão me dar o quê? Relógio eu já tenho do bom. O que vocês podem me dar, irmão? Vocês não podem me dar nada.
você só pode orar para mim, porque eu já tenho tudo. Ele dizia que já tinha tudo. Gente do céu, como é que pode, né? E aquele olhava para aquele povo, meu, me deu vontade até de chorar, irmãos. Ele fala isso aí. Se a pessoa, você está fazendo aniversário, né? A pessoa está fazendo aniversário. Aí ela chega para você e fala: o que você vai me dar de presente? Você vai me dar um sapato? Eu já tenho. Você vai me dar uma camisa? Eu já tenho. Eu já tenho tudo. Você não pode me dar nada. Quer dizer, ela está te humilhando, né? Ela está te rebaixando até o pó. Então eu vi isso o missionário dizendo lá no púlpito. Depois ele disse que só o dinheiro da gravadora da Voz da Libertação já bastava para ele. Só o dinheiro da gravadora Voz da Libertação. Quer dizer que a gravadora era dele, certo? E aqueles LP que vendiam lá dentro da igreja, sem nota fiscal, como é que fica? Né? Não pagava imposto? Porque a gravadora Voz da Libertação usava a igreja Deus e Amor para vender, né? Os LP, CDs até hoje. Que fica a loja lá dentro, a livraria lá dentro, vendendo CD da gravadora. E os impostos, será que paga os impostos lá? Porque você vai comprar lá, não dá nota fiscal. É muito estranho isso daí, né? Inclusive, quando eu tinha o pastor Sérgio Sora, ele vendia CD lá no púlpito. Ele não vendia, ele tinha um esquema. Ele pegava as caixas de CD da Leia e lá ele gritava lá: quem vai trazer uma oferta de R$10 aqui? Você traz uma oferta de R$10 e você ganha um CD. Aí as pessoas levavam R$10 lá de oferta e ele dava um CD. Aí ia pegando as caixas, traz mais uma caixa de CD. E era só a caixa de CD que ia, meus irmãos, naquela época. Quer dizer, era uma forma de burlar, então, e a nota fiscal. Porque ele dava o CD e não dava nota fiscal e entrava como oferta. Olha só. Ele fazia isso aí. Depois vendia camiseta também, da Reviver, meu Deus do céu. Depois mandava comer lá na cantina salgadinho, que o salgadinho estava ungido. Era isso. Outras culturas e contextos evangélicos. Você veio do exterior, né? Imagina, você estava vendo as nada disso. Só que essa linguagem exterior, visível, né, os corinhos de fogo, todas essas questões que a Igreja Deus e Amor sempre usou, trabalha e coopera com a essência do Evangelho. Só que esses perfis já não funcionam mais. Como assim? Cara, a gente está aqui num podcast. Não, por que os corinhos também são tudo repetidos? Os mesmos corinhos, ninguém aguenta mais? Corinho de 50 anos, isso aí eu concordo com ele, mas por quê? Culpa da igreja. Porque a igreja tem dinheiro, entra dinheiro, ela pode simplesmente pagar um compositor e o compositor vai fazer novos corinhos todo ano para a igreja cantar, para o povo cantar. Mas não faz nada, fica lá, fica cantando aqueles corinhos lá há 50 anos, vai passar 1000 anos e a igreja cantando aqueles corinhos lá, tudo repetido. Ninguém aguenta, né, mano? Os mesmos corinhos de... Se você tem 40 anos na igreja, você está cantando o mesmo corinho. Paga um compositor para compor uns corinhos diferentes. Isso aqui não existia há 20 anos atrás. Na verdade, a internet foi um grande saco de pancada de muito pastor de antigamente, que a internet era do diabo. Hoje está aí, bem-vindo ao nosso culto online. Bom, eu não conheço ninguém que dá Deus Amor que falava que a internet era do diabo, eu não sei. Só se era o Davi Miranda que ele está falando. Né? Tá entendendo que o pessoal não entende o que é evangelho, o que é fazer igreja, o que é ser igreja. Recentemente eu postei lá: não permita que você viver igreja te... Bom, ele está falando que ninguém entende o que é ser igreja, fazer igreja, mas quem fez a igreja foram eles, não foi o povo. O povo só vai lá, senta lá na cadeira e fica ouvindo lá. Aí depois chega lá e dá o dinheiro, dá dízimo. Não é o povo que faz a igreja, é eles mesmos que fazem. Depois eles culpam o povo. Está culpando o povo aí. Vocês têm que saber fazer igreja. Mas são eles que são os líderes. Quando Jesus veio na Terra, ele criticava quem? Criticava os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Ele não criticava o povo ficava de fora. A chibatada que Jesus dava era só nos fariseus, nos escribas, nos líderes. Porque eles que eram culpados, que não ensinavam o povo, não guiavam o povo. Distrai de viver o reino. Cara, muita gente não entendeu nada. Nossa, que heresia. Cara, você não entendeu. Porque uma coisa é você ser igreja. O que é ser igreja? É você ser filho ou filho de Deus. É você carregar o Espírito Santo. Fazer igreja é uma denominação. É uma igreja Deus e Amor, é uma Internacional da Graça, é uma Assembleia de Deus. Isso aí é fazer igreja, é fazer ministério, né? São coisas separadas, por mais que entranhadas, por mais que em cooperação uma com a outra. Então, quem faz a igreja não é o povo, é os líderes que abrem a igreja, a CNPJ, que eu falei já. Esse tempo, desde 2015, a gente está nesse conflito de gerações. Por quê? Porque aqueles que estão... Conflito de gerações, quer dizer, conflito, uma geração brigando com a outra, onde que tem? Em lugar nenhum. Ele que está falando. Na verdade, é ele que está em conflito com o povo da Deus e Amor, com os membros da Deus e Amor. Porque ele quer fazer uma mudança na igreja da Deus e Amor que é impossível, que não tem como.
Por isso que está tendo esse conflito, né? Ele está aí, ele está patinando aí faz 7 anos e não sai disso. Obviamente estão satisfeitos com o sistema atual. Mas eu estou olhando para aqueles que não estão. Não, ninguém está satisfeito com nada, porque o povo não manda nada, não tem voz ativa, não faz nada. Eles só vão na igreja, sentam lá, assistem o culto e vai embora. Só isso. Eu estou olhando para os jovens que já saíram da nossa igreja. Eu estou olhando para as pessoas que saíram muitas vezes feridas por religiosidade, por excesso de cobranças, por uma forma como nós... Então, esse excesso de cobrança de quem que era? Da liderança, do missionário Davi Miranda, dos pastores estúpidos que tinha lá na Deus e Amor, a família Miranda que manda, né? Como tinha obreiro estúpido, porque a igreja não dava aula de educação para os obreiros, até hoje não dá. Os obreiros da Deus Amor era bem estúpido, não estou falando todos, generalizar, mas uma grande parcela deles era bem estúpido, grosseiro, ríspido, né? Tratava o povo com má educação, porque a igreja não dava educação para eles. A igreja pegava a pessoa, colocava um crachá nela de obreiro e pronto, não dava aula para ela de educação, para tratar as pessoas com educação, e eles tratavam o povo com uma educação, porque quando no culto, de um lado era homem, do outro lado era mulher, para sentar. Aí quando um homem sentava do lado das mulheres, ou uma mulher sentava do lado dos homens, aí vinha lá um obreiro e falava, tem que sair daí, aí é lugar, aí não é seu lugar, não sei o que, aquela estupidez. Eu não falava assim, por gentileza, né? Por favor. Então a igreja tinha que dar aula para os obreiros de educação, falar por gentileza, por favor, obrigado, com licença, tratar as pessoas com educação, o que não tem na igreja. Não tem essa aula de educação para os obreiros. Os obreiros, eles vêm do mundo, vêm com aquela má educação e fica com aquela má educação no culto, né, meus irmãos? Porque já vinha da liderança de cima para baixo. Porque o Davi Miranda também era meio grosso. Uma vez eu vi que tinha lá um culto de domingo, era um evento, e já era 6 horas da tarde. E tinha ido lá um grupo lá, tipo coral das irmãs cantarem. Elas já tinham cantado tudo, ia bater 7 horas da noite. Então elas começaram a sair para ir embora, porque tinha que pegar caravana, né? Porque moravam longe. A gente do céu, quando o missionário viu lá de cima, ela saindo, ele já avistou de lá já. Aí já gritou, o que essas irmãs estão indo aí? Estão indo embora, chama elas aí, pega a carteirinha delas, pega a carteirinha. Aí mandou pegar a carteirinha de todas. Meu Deus, para que isso, meus irmãos? Deixava elas ir embora, porque não é assalariado, não recebe salário nenhum. E era assim, desse jeito, entendeu? O que acontecia. Fazíamos igreja na década de 80, né? Já peguei versículos bíblicos para respaldar isso tudo que eu prego, porque tudo que eu prego é bíblico, cara. Você pode ficar tranquilo nas principais... Tudo que ele prega é bíblico, né? Mas ele pede dízimo, ele pede votos, não tem no Novo Testamento. E ele fala que tudo que ele prega é bíblico. E o dízimo é de 1960, né? Então ele falou que tem que acabar com essa cultura de 1960, então tem que parar com o dízimo. Mas ele continua, né? Por que será, né? Ele tinha que vir explicar isso aí. Questões que eu faço cara, eu preciso ser completamente bíblico, porque o que a gente está fazendo aqui é de um desafio descomunal. É você pegar o que é bom. Então é assim, né? Todos esses líderes aí, eles vão mudando, né? Muda a igreja para o liberalismo, tudo, vai liberando tudo, brinco, batom, cortar cabelo de rabo de cavalo, tatuagem, vai liberando tudo. Mas o dízimo, meu amigo, né, e votos, eles não largam não é? Por que será, né? Interessante. Paulo fala, retende o que é bom e despreza o que é ruim, e a gente transformar uma cultura de 60 e poucos anos, de milhões de pessoas. É muito difícil, na verdade, para o ser humano é impossível, é somente com Deus. Então é por isso que eu foco muito na presença e direcionamento de Deus. Então, transformar uma cultura, né? Eles chamam o evangelho de cultura. Porque ele quer pegar 1 milhão, sei lá quanto aí que ele falou que tem de membros, e fazer eles virar crente liberal, crente que vai aceitar tatuagem, cabelo de rabo de cavalo, batom branco, tudo isso aí. É impossível, meus irmãos, não tem como. Como que ele vai conseguir? Não vai conseguir. O que vai acontecer? Ele vai ficar que se regenere lá, com aquela galera dele lá, e não vai sair daquilo lá, vai ser igual o carro que fica patinando na lama. Não vai nem para frente nem para trás e não atola de uma vez, vai ficar lá. Deus e na palavra de Deus. Então, desde 2015, a gente está numa igreja nas dores de parto ali, né? E o próprio Deus me expôs, né? Como eu estava falando, não tem nada óbvio no meu ministério, porque eu não sou o único neto do Davi Miranda, poderia muito, ou meus irmãos, meus primos, estar fazendo a mesma coisa, e Deus me colocou onde eu estou. E aí a gente está nessa transição. Ele fala que Deus colocou ele onde ele está, né? Quer dizer que
que Abraão, Deus falou, sai daí da tua terra que eu vou te mostrar a terra que você vai. Então, mas ele fala que não, que Deus, como que Deus vai fazer isso, meus irmãos? Se Deus tivesse que usar o Davi Neto, tirava ele dali e iria abrir uma igreja para ele, pronto, ele ia pôr lá o Regenere, ia liberar tudo, não tinha problema. Não ele ir lá na Deus Amor e querer mudar todo mundo lá. Né? Aí, desde 2015 a 2017, quando pela primeira vez Deus me deu uma palavra para trabalhar com os jovens, 2 anos depois. 2 anos depois, foi algo gradativo. Foram 3 experiências que eu tive com Deus. 2. Então eles vão falando que tudo é Deus que fala, né? Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, Deus mandou não sei o quê. Tipo, por que então Deus não manda eles pegar a riqueza dele, metade da riqueza e doar para os pobres? Não acontece isso. Não acontece, né? Mas essas coisas aí ele fala. Delas eu estava no trabalho, não estava em vigília, não estava em oração, não estava em jejum, nada, e Deus quis falar. Ele mostrou um evento com jovens, passou 2 meses, final de 2017, já quase novembro, dezembro, ele me mostrou uma cultura com jovens, um projeto com jovens, e aí em maio de 18 ele me mostrou uma cultura. Então você vê que esses líderes, eles vão falando que Deus fala, que Deus mostra, que não sei o quê, e cadê o cego sendo curado, o cego enxergando, paralítico andando, a pessoa com câncer sendo curada, cadê? Não tem. Ah, meu Deus do céu, gente do céu, cadê os milagres? Se ele tem tanto poder assim de Deus falar com ele, por que não tem cura lá no Regenere? Não é possível uma coisa dessa, porque os profetas, quando falavam com Deus, acontecia coisas. Abraão, Noé, tudo. Deus não fica falando com a pessoa assim, a troco de nada não, sabia? Aí fala, vai fazer 10 anos e nada. Baseado no amor e na graça de Deus. Porque eu sempre falo que uma das ênfases do meu avô, que é um dos valores que nós carregamos no Regenere, era a santidade. Sem santidade, de fato, ninguém verá a Deus, e sem santidade não existe cristianismo. Agora, quando isso foi levado a tal extremo, e a gente vê até mesmo um mover do Espírito Santo que já não atua de uma forma como atuou no século passado, isso se tornou religiosidade. Quer dizer que ele fala que o Espírito Santo não atua mais hoje como atuava antes, quer dizer, então Deus não é mais o mesmo. Não tem nada a ver, isso não tem base bíblica. Porque Deus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de eternamente. O avivamento é individual. Você ora, jejua, busca Deus e Deus vai te dar avivamento na sua vida. Não depende de igreja com CNPJ, nada. Certo? Na verdade, muita gente preza mais pelo regulamento interno da nossa igreja do que a Bíblia fala. Pouco se fala na nossa igreja sobre o amor e a graça. Não, preza não, ninguém preza. Quem preza é a liderança que fez. A liderança faz o regulamento, faz tudo. Se a pessoa não obedecer, ela é punida. Aí ele fala que as pessoas prezam. As pessoas o quê? O povo, né, no caso. As pessoas não prezam nada, meus irmãos. A pessoa vai na igreja e tem que obedecer aquilo lá. Então ela acaba se sujeitando àquilo ali. De Deus, sobre o filho pródigo que volta, estando no meio da lama, comendo com os porcos, é recebido com uma grande festa por Jesus, representado na figura do pai nessa parábola. Então, quando Deus me deu essas três experiências, foi quando surgiu o Regenere. Foi junho de 2018, quando eu peguei e fiz uma apresentação. Então ele fala que foi Deus que deu essa experiência para ele, mas na outra fala dele, ele fala que ele, ficou exposto a culturas diferentes lá dos Estados Unidos e viu lá aqueles cultos lá, worship. Esse culto que ele faz aí é baseado no worship lá que já tem nos Estados Unidos há 30 anos atrás. Não é uma coisa de agora, já existia lá nos Estados Unidos, depois que veio para o Brasil. Aí ele copiou esses cultos aí fica a pergunta, foi Deus que revelou para ele ou foi ele que copiou lá dos Estados Unidos? Eu creio que ele copiou, copiou lá dos Estados Unidos e está falando agora que é Deus que está revelando para ele. Então, falei com a diretoria, você imagina o quão hostil foi essa reunião. Quem assumiu no lugar do seu avô? Teve alguém específico? Sobre o filho pródigo, que falei com a diretoria, você imagina o quão... Você quer um curso de teclado? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo aí, com respeito às mudanças que o Davi Neto quer fazer, quer implementar na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Se você gostou desse vídeo, gosta desses vídeos de comentários e assunto, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e dê um like, dê um joinha e compartilhe. E até a próxima. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.